Maravilha, vamos ver o que nos reserva aí Vamos lá. de surpresa aí. Qual que é um próximo tema aí? Gestão de projetos digitais. A gente teve uma onda muito forte de uma busca de novos modelos de trabalho, né? Então isso se materializou com o nome da agilidade, frameworks, stack, as formas, modelos de trabalho aí que buscam de alguma forma dar uma nova dinâmica, enfim, mais eficiência, resultado e tudo mais. Como que você enxerga a relação dessa busca de novo modelo, que vamos dizer, o pessoal chamava de transformação ágil, com relação ao que de fato as empresas mais buscam hoje, que é a transformação digital, né? Você vê uma sinergia entre isso? Na verdade, a gente já, essa fase se você acha que eventualmente essa fase da organização do como fazer, acho que a gente já passou, agora a gente já está no o que fazer, novos produtos e serviços. Essa gestão integrada, né, de projetos digitais, novos canais, junto com esse modelo de trabalho. Vou dizer para vocês, assim, minha crença baseada na minha experiência, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Eu trabalhei em 2 empresas de mídia importantes no Brasil. Uma foi Estadão, num período em que estava começando a ter, você falou aí de que o Google roubou páginas amarelas e tal. Quando eu entrei no Estadão, a gente imprimia, tinha uma unidade que imprimia páginas amarelas. Então, foi um momento em que o digital começou a ganhar muito espaço em relação ao modelo do impresso, jornal impresso, capas de jornais e tal. Por que eu estou citando isso? Porque naquela época surgiu o Scrum. E nós, no Estadão, adotamos o modelo ágil. Só que o modelo ágil não funciona para tudo, ele funciona muito bem para algumas coisas. Como qualquer ferramenta, a gente não pode usar uma única metodologia e achar que resolve tudo com aquela metodologia. Mas naquela época se achava que resolveria, a gente tinha essa crença, depois a gente vai descobrindo que não. Depois eu trabalhei no Grupo Globo, trabalhei 6 anos lá, e meus últimos anos eu estava como diretor de estratégia digital. Então eu tinha equipes que estavam 100% trabalhando, como eu trabalhava só com produtos digitais, estávamos trabalhando em modelos ágeis. Porém, dentro da organização que estava acelerando muito a sua transformação digital, isso também é público, né? Todo mundo sabe o movimento que o Grupo Globo fez de aceleração para uma MediaTek. Os produtos digitais, os projetos digitais, eles eram trabalhados todos com metodologia ágil. Mas tem aqueles outros sistemas, core, vamos dizer, sistemas de ERP, para quem não sabe, sistema de ERP é que cuida, vamos dizer, da parte de suprimentos, da parte de cobrança, enfim, administrativo financeiro. Esses não necessariamente precisam usar uma metodologia ágil. Às vezes nem é bom a metodologia ágil para ele. O que você disse é assim, dependendo então da natureza da iniciativa, você poderia ter uma abordagem ou outra. Outra abordagem, né? Então a gente combinava, inclusive, isso. Eu tinha um escritório de projetos que tinha capacidade e competência para fazer projetos e acompanhar com um PMI, né, baseado em PMI, tinha uma parte da equipe que estava toda voltada com acompanhamento ágil, e a gente fazia uma combinação disso para poder fazer o acompanhamento com o board, porque para o board, em geral, ainda era quanto custa, quanto tempo vai demorar indicadores e tal. que mais, mais macro clássicos. E clássicos. O que está ótimo. Ou seja, você tinha vamos dizer assim, um PMO, uma orquestração, e independente da natureza. Pô, isso parece ser um cenário bem interessante até para o dia de hoje, né? Essa adaptação. Continua sendo, porque agora a gente falou, né, de inteligência artificial, a inteligência artificial tem um formato ainda um pouco distinto do que a gente estava acompanhando como produtos digitais, os canais digitais. Então, o que a gente precisa fazer é usar, né, a inteligência, sempre olhando muito de qual é a característica da sua empresa, qual é o momento da empresa, o que vai ser melhor, qual é a cultura da empresa. Você tocou um pouquinho em cultura, e eu acho que cultura é uma questão essencial quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala em gestão de projetos, porque aqui nós estamos falando gestão de projetos digitais, mas a gente não tem só projeto digital dentro de uma empresa, a gente tem projeto de tudo quanto Sim, natureza. E conduzido pelos colaboradores, pelos times, né? Então, você tem que alguns ritos, né? Que você diz, alguma cultura, alguma dinâmica já estabelecida ali, você tem que considerar também. Claro, você imagina que existem projetos dentro da organização que nem são tecnológicos.
Eu trabalhei num varejo, por exemplo, Grupo Pão de Açúcar. No Grupo Pão de Açúcar, a gente tinha um escritório corporativo de projetos, que cuidava desde projetos de tecnologia até projetos, por exemplo, de expansão de lojas, que em algum momento entra a tecnologia, mas não é um projeto de tecnologia. Na tecnologia. Essencialmente na tecnologia. E você cria metodologias, você adota metodologias para ajudar nessa orquestração. Eu acho que o híbrido funciona muito bem. Mas, quando a gente fala de projetos digitais, se estamos falando de produtos digitais, o ágil tem é uma boa ferramenta e tem uma grande vantagem. Por causa da experimentação, essas questões. A agilidade que pode trazer, a questão do MVP, porém, a cultura da organização precisa adotar, não pode ser só a tecnologia. Sim. Se a área de tecnologia é ágil, mas a organização, as áreas de negócio não estão trabalhando em uníssono, não funciona bem. Então, se a cultura da empresa permite ou adota a visão do ágil, aí a gente tem o maior benefício. Porque se não tem, fica uma ruptura. Claro, a área de negócio está pensando assim, agora fez lá, está com a TI. Não é mais a TI, é junto, né? O modelo ágil trabalha junto. Você deu um gancho para uma pergunta que eu sempre adoro bastante, assim, olhando mais de uma forma conceitual e olhando para um futuro, né? Um delta T tendendo ao infinito. Tendendo ao infinito é difícil responder. É uma forma de falar, né? Tecnologia, ok. Como que está sendo a transformação do papel da área de tecnologia? Porque quando você pega lá a Fintech, EduTech, HealthTech, MediaTech e outras, na verdade, são empresas. Se você olhar o core da empresa, se você olhar o funcionamento, ela é uma empresa de tecnologia que oferece algum tipo de serviço final. Às vezes um ou mais, né? Essa mudança, essa migração, você vê que essa cultura, essa forma, essa dinâmica de trabalho, ágil ou não ágil, mas dentro dessa cultura, desse modelo de trabalho, as empresas devem pensar nisso, ou só em algum momento é isso? Ou quem não for para isso dançou? O que a gente tem visto é isso. Quem não está indo para isso está dançando. E isso é uma constatação, né? Assim, a maior parte das empresas bem-sucedidas, elas fizeram essa mudança de cultura. Não basta só você querer ou colocar, né, baixar um decreto lá, um MO, a partir de agora nós vamos virar uma MediaTech. Não. Você tem um trabalho de cultura a ser realizado, uma transformação que vai muito além de tecnologia. Apesar de tecnologia ser um habilitador, o grande sucesso vem de um casamento de mudança cultural, de mudança de processos, de adoção de tecnologia, de visão de mercado. E isso pode e deve acelerar. Quando você tem este processo trabalhando de maneira, né, coordenada, funciona muito bem. E dá uma vantagem competitiva gigantesca. São as empresas que saíram de um patamar e já estão em outro. Aqueles que não fazem a mudança cultural, a gente vê muita dificuldade. Às vezes a empresa tem dinheiro, tem a marca, tem tradição, mas não consegue sair do seu core e do seu modelo. E isso tem muito a ver com a questão da mudança cultural. E aí a gente entra num aspecto que não está bem aqui em gestão de projetos digitais, mas fala sobre a questão do gerenciamento de mudança, e eu chamo de fator humano, que você, né, cita aí como o GMO. O GMO foi ignorado recentemente, né? E aí, pessoal, para quem não sabe o que é GMO, né, assim, é fazer a gestão de mudança, mas não é quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em gestão de mudança de adotou a tecnologia. Aqui a gente olha assim, como as pessoas estão em volta disso, nas áreas de negócio, dentro das empresas, elas vão ser trabalhadas e preparadas para integrar a essa tecnologia de maneira eficaz. As resistências, as pessoas que têm medo, aqueles que trabalham contra a inovação. O engajamento mesmo. E é muito natural, né? E eu vou dizer por quê. Não é só uma questão vamos dizer, da natureza da pessoa, mas eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Quando a gente teve que fazer uma mudança, na época que eu estava do Estadão, a gente estava começando o movimento Web First. O mundo falava Web First. O que era Web First? Vamos começar a publicar em portal primeiro do que no jornal impresso. Do que esse cara está falando? Estou falando que a redação, alguns jornalistas muito importantes
guardavam o furo de reportagem para não colocar no portal e falar assim, pô, portalzinho. Não era como é hoje. Hoje a gente só pensa no portal digital, mas na época não. Então guardava a informação, dizia, ó, esse furo de reportagem vou dar amanhã no jornal, na capa do jornal. E era o que a vida inteira tinha sido feito. E não estava errado, era só não estava na cultura. Mas o que requereu para fazer sucesso? Da mudança, capacitação, gestão de mudança, exatamente. Aí começar a trazer a gestão da mudança da cultura, né, e o fator humano para que a empresa fosse para um outro patamar. E foi. Então são ferramentas essenciais que às vezes as empresas ignoram, querem reduzir custos. Eu não quero te pôr uma cilada, então, mas acho que eu não sei se foi meu cérebro que só pensou ou se eu acabei falando. Peço desculpa se eu... E aí peço que eu não tô maluco, não, mas assim... Se for cilada, a gente corta. É negligência? Ou não colocar o GMO igual a grande maioria das empresas fazem? Eu acho que, na verdade... espero que vai dar o resultado. Sabe, eu acho que é um desconhecimento... Ok, é uma imperícia, então, não é assim, não é uma... Eu acho que sim. É mais um desconhecimento do que de fato é. Okay. Porque quando a gente começa a falar de GMO, mas o que vai ser? Né? Pensa em quem está fazendo gestão financeira e tal. O que é? Nós vamos comunicar melhor, nós vamos... Aí pensa, não precisamos disso, vamos economizar esse dinheiro, né? Como a gente estava falando de gestão. Corta, faz assim, então, corta a mesa. Então eu acho que é um desconhecimento. As empresas que usam têm muito benefício. Eu conduzi um programa chamado Programa Futuro do Varejo dentro do Grupo Pão de Açúcar. Na época foi um programa de maior investimento do grupo em inovação e que transformava toda a forma do Grupo Pão de Açúcar fazer negócio. Começava desde o planejamento de compra, suprimentos, financeiro, negociações e até rota de distribuição, de abastecimento. Então, era um programa muito importante. Nós usamos o GMO. Contratamos uma consultoria. Muita gente impactada, né? Muita era a empresa inteira. Todo mundo. A gente contratou uma consultoria que nos ajudou a fazer uma transformação e o uso e a adoção do novo modelo foi um sucesso. Essa palavra sem é o GMO, né? A gente não teria tido essa adoção em tão pouco tempo. Esse é acho que, né, dando uma liberdade aqui, um pouquinho de compartilhar. Tem que colocar o GMO. O nível de adoção é muito grande, você alcança mais resultados nas transformações, né? Projetos de transformação sem o GMO, ainda mais hoje com as oportunidades que existem, a forma de comunicar, de capacitar, usar as intranets, usar vídeo, usar comunicação, colocar o CEO para falar, né? A gente vê muito hoje em dia, né? Os CEOs cada vez mais se expondo nessa questão de comunicação. Isso é ótimo, né? É o pessoal que fala que é o partner lead sales, mas o partner também lead people, né? As pessoas falam assim, pô, eu quero ir lá, ele tá me mostrando. A gente vê muitos cenários que os líderes, né, de tecnologia, tem alguns bem assim conhecidos que eles estão na frente, eles falam, vamos por lá, né? Sem dúvida. E quem usa uma metodologia, né, aplica o GMO, tem visto resultados muito mais positivos, inclusive proteção do investimento. Sim. Porque eu, ao longo da carreira, já vi vários fracassos também, em que você investe muito na tecnologia, acaba trazendo uma série de recursos para a empresa e a empresa não adota. Traz novos pacotes. Os funcionários não usam. Tá no RPX, vamos mudar. E a empresa pagou um superlicenciamento e ninguém usou, porque não houve esse cuidado de, olha, agora nós vamos, não é só um treinamento, é como você adota. Então, constante, né? Mas eu acho que aí tem um meia-culpa também de fazer. Acho que talvez a gente não tenha, ao longo do tempo, né, aí, vendido muito bem o que é GMO. Para a alta administração. Mas quem usou ou compreende não abre mais mão. Eu vou fazer duas observações. Né? Eu iniciei minha carreira na consultoria na IBM, tinha um departamento completo de GMO, muita gente, que ano a ano foi diminuindo. Nos projetos aqui da Move, a gente sempre incluía a disciplina de GMO, mas sempre era uma batalha, porque vão falar, mas por que isso, por que isso? Aí quando a gente começava. E aí o outro comentário que eu ia fazer, até uma pessoa que você conhece, faz parte, né, do CIONet, que é o Farroco, e ele falou uma frase que, assim,
talvez tem quase 5 anos, quando ele falou isso, eu estava perto, ele anunciando o início de uma transformação numa das grandes empresas que ele trabalhou, né? Fez bastante história boa. Ele falou assim, ó, porque é o seguinte, mudança todo mundo quer, mas vai primeiro e depois me conta, né? Então... É o farrouco inteligentíssimo. É passível das pessoas terem a dúvida, né, da mudança, ter um pé atrás. E não é que elas querem atrapalhar. Né? Imagina quando surgiu essa... Quando você falou web first, né? E curioso, depois do web first, depois veio o mobile first, né? Agora acho que deve ser o social first. Você mete na rede social primeiro, depois vê o que acontece. Enfim... Maravilha. Vamos ver o que nos reserva aí de surpresa aí.